Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Nath e se você está aqui pela primeira vez, eu já te convido a se inscrever, deixar um like se esse vídeo ressoar com você. E mesmo que ele não ressoar, deixa um like, é uma forma de contribuição e ajuda a chegar o vídeo para mais pessoas, né? Atingir outros públicos. E comenta também aqui de onde você está me assistindo, qual é a sua história. Eu vou adorar ler e saber que você passou por aqui. Bom, hoje eu vim aqui com mais uma leitura atemporal intuitiva, mas hoje a leitura ela vai ser uma mensagem, né, dos seus mentores, da sua equipe espiritual, né, para o seu momento. E eu vou começar aqui com o tarô dos anjos e ancestrais. Aliás, tarô dos anjos. Estou confundindo com o oráculo dos anjos ancestrais. E no final eu vou trazer aqui um conselho, né, do oráculo Desperte Sua Luz, tá? Deixei ele aqui no cantinho para trazer uma mensagem aqui complementar. E provavelmente eu vou ler a mensagem, né, aqui para vocês, ou então só canalizo ali o que eu senti com a carta. Então vamos lá, vamos ver qual que é a mensagem dos seus mentores e guias para o seu momento. Vamos lá. Tem alguns ali que tem umas pessoas, eu sinto que no momento, né, por algum motivo se desconectou da sua espiritualidade, tá mais voltado para a matéria ou para o racional, e tem uma certa desconexão aqui momentânea, né, dos seus guias, né, da sua mentoria aí, da sua espiritualidade. Então, se você, né, que está se conectando com essa parte do vídeo, onde você se sente, né, mais voltada para o material, mais voltada para o racional, para a lógica ali, então, né, volta um pouco, né, para o lado espiritual ali, porque isso pode te ajudar em algum momento que você esteja passando de crise, de incerteza. Então, tá pedindo para você se reconectar, tá, com a sua galerinha espiritual, seus amiguinhos espirituais aí, seus mentores. Vamos ver o que mais aqui. Tinha caído 6 de terra, nem olhei pra carta. Valete de água. Vamos ver o que mais. Alguma. Mais uma, por favor. Tá escapando aqui. Mais uma. Rainha de água. 10 de água. Caiu muitas cartas, né, de água aqui para vocês. Eu acho que tá precisando equilibrar ali o campo emocional. No fundo do baralho saiu a rainha de copas, né, que é a rainha de águas aqui. Saiu o valete de copas, saiu o 8 de copas, o 5 de copas também. Saiu muita energia de água. Aqui também temos o 10 de copas. A carta da força. Essa carta aqui, o 6 de terra, que eu não tinha olhado para ela quando ela caiu, eu tava só, tava me vindo, né, de falar para quem tava desconectado, mas essa carta aqui, ela também, né, traz um pouco dessa energia de desconexão, de estar mais voltado, né, preocupado ali com
a parte da matéria, e aqui, né, nessa carta aqui, ela vem uma balança, né, então tá em desequilíbrio aí a relação do material versus espiritual, ou matéria, né, versus emoção, né, o campo emocional ali também. E aqui, com esse valete de copas na sequência e o 8, aqui tá pedindo para você, né, voltar, né, resgatar talvez essa questão espiritual sua por uma questão até de equilíbrio emocional ali. Se você estiver passando por algum desequilíbrio ali nos seus relacionamentos afetivos, alguma coisa ali tá descompensado, vamos dizer assim, né? Então, mais uma vez, volte para essa questão, né, da conexão ali, se conecte de novo com o plano espiritual, com os seus guias, com os seus mentores, com a sua egrégora aí, com a sua equipe espiritual, para te direcionar, para equilibrar o seu campo emocional também, né? Para você seguir adiante. Não sei se você está passando por algum conflito que está gerando um certo desequilíbrio no seu campo emocional. Esse conflito pode estar relacionado ao seu campo financeiro, né, material ali, ou pode estar relacionado também, né, como tem muita água aqui, pode estar relacionado aos seus relacionamentos afetivos ali, né, às vezes um casamento, uma relação, né, de longo prazo ali que está tendo alguns desequilíbrios aqui. Ai, toda hora eu tô batendo aqui no negócio da câmera e tá balançando a imagem, me desculpem. Voltando. Então, aqui, se você estiver muito preocupado com essa parte material, trabalho, alguma coisa assim, então tá pedindo aqui para você soltar um pouco, né? Quando fala soltar, é parar de se preocupar tanto ali com a questão material. Ela vem para você, ela chega para você, tá? Mas precisa de você desprender um pouco. Você tá colocando muita energia em preocupações relacionadas à matéria. Então, solta um pouco essas preocupações, esses pensamentos, né? E fortaleça mais o seu campo espiritual, tá? Pelo menos nesse momento. É o que tá precisando. Você fortalecer para que a parte material também, né, ela cresça, ela se expanda. Então precisa, né, voltar um pouco e fortalecer a parte espiritual. E se você tá, né, tipo, mais voltada para o espiritual, se ao contrário, se você tá mais voltado para essa parte espiritual e tudo mais, então aos poucos aí vai chegar coisas na matéria para você, vai chegar oportunidades financeiras, oportunidades de trabalho, vai chegar também oportunidades ali de relacionamento, de parcerias ali, tanto de negócio como afetiva ali para você, tá? Porque vem um valete de água ali, existe aqui também uma parceria chegando aqui no seu caminho, tá? Se você for uma pessoa que tá trabalhando já o seu espiritual, né, a sua espiritualidade de modo geral, né, tá voltando mais para essa perspectiva do que a da matéria. Então vai chegar coisas aí na sua vida, tá? A partir do momento que você se empenhou mais em trabalhar o seu lado espiritual. Aqui com esse 8 de copas, ele reforça também, né, a ideia de desenvolver esse crescimento espiritual, né? O 8 de copas está falando dessa questão de crescimento, trabalhar as emoções ali, fortalecer, né, o seu emocional ali para que ele não desestabilize por qualquer crise, né, por qualquer... eu falo crise qualquer coisa que vai te desestabilizar ali, seja uma crise financeira, uma crise relacional, alguma crise familiar que vem ali e desestabilize o seu emocional e, consequentemente, né, afeta outras áreas da sua vida, né, às vezes financeiro, às vezes relacional, enfim. Então aqui, né, tá pedindo, né, reforçando a ideia de fortalecimento, né, maturidade emocional e espiritual. Na sequência aqui de baixo já veio um 5 de copas, um 4 de espadas e um 3 de ar, né? São energias totalmente opostas, mas é uma sequência. A partir do momento que você, né, só tá voltando ali seus pensamentos, as suas preocupações, a sua energia ali, ela tá voltando pelo esse excesso de preocupação, né? A partir do momento que vem esse excesso de preocupação ali,
as coisas não saem. Literalmente, quando você se apega muito nessas preocupações e as coisas não saem como você gostaria, então, em vez de você ter, né, aquele fluxo, né, de acontecendo na sua vida, você trava esse fluxo, né? Você trava ali, né? As coisas não, ela empaca, literalmente ela empaca para você, ela, né, cria uma barreira ali, porque você está muito voltado para colocando energia muito, seja mental, né, muito no excesso das preocupações aqui, né, que esse 4 aqui, desgaste mental muito grande pelas preocupações, pelo aquilo que não está saindo como você gostaria, e aí o seu campo emocional fica comprometido, né, porque aí você fica mais sensibilizado, mais suscetível a ataques energéticos, ataque psíquico, você pode estar, às vezes, né, se sentindo muito pressionado, e essa pressão, ela é mental, não necessariamente, ela é externa, né, então suas emoções ficam muito à flor da pele, você pode estar choroso, né, nesse momento, né, mais emotivo ali, por questão, né, dessas preocupações, você pode estar ou reativo demais, né, uma pessoa mais irritada, reativa ali, qualquer coisa que fala você tá, então existe esse desequilíbrio emocional muito grande por conta de um excesso mental aqui, né, excesso de preocupação, excesso de pensamento ali, precisa, né, esvaziar isso. E você só consegue esvaziar a partir do momento que você fortalece o seu campo espiritual, você fortalece, né, a sua fé. Não tem outra palavra para dizer, sua fé mesmo, a sua confiança, né? E esse 3 de fogo, que é o 3 de paus, ele fala muito de um caminho ali, um caminho de abundância, um caminho de prosperidade, ele fala aqui muito de ter paciência, né? Perseverar, continuar perseverando, né? As coisas não vêm muitas vezes no curto prazo, como a gente gostaria. É mais uma jornada ali de dedicação do longo prazo, né? Então, a partir do momento que você fortalece esse campo, pede essa ajuda para sua equipe espiritual, fortalece ali a sua fé, fortalece ali a sua confiança interna, né? Você consegue ter clareza do seu caminho, você consegue ter persistência ali para continuar a sua jornada, independente das dificuldades, todas as questões externas que te apresente, né? Então, não vai ter, o seu campo emocional, ele vai ficar mais equilibrado ali a partir do momento que você fortalece a sua fé. Então, você não vai, né, ficar mais suscetível, tão sensível assim, né, quando você tem a sua fé fortalecida. Então, e a rainha de água aqui, né, a rainha de copas no final, fala uma pessoa muito equilibrada, uma energia yin muito forte, né? Então, ela é intuitiva, ela confia muito em si, né? Então, essa energia que você precisa adentrar, né? Seja você homem ou mulher, essa energia de paciência, essa energia de confiança mesmo, confiar nos seus instintos, confiar nessa bússola interna que você tem, né? Aqui o 10 de água é a 10 de copas, né? Que é o contentamento, né? A realização, a confiança ali, os desejos, as necessidades, né? Emocionais, materiais, né? Tudo em perfeita harmonia aqui. Aqui é o 10 de pau. 10 de copas aqui, né, nesse baralho das águas, ele é esse equilíbrio entre emoção e razão, né, emoção e matéria, né, o campo emocional versus a matéria, ele é esse equilíbrio. Então, aqui, né, para finalizar, antes de eu pedir o conselho aqui, é para você cuidar e se dedicar mais a fortalecer a sua fé, né, para que haja esse equilíbrio interno das suas emoções, né, e para você não ficar tanto, né, na mente ali. Esse universo mental, ele é muito amplo e ele muitas vezes a gente, né, acaba se sabotando ali nos excessos de preocupações, criando várias narrativas ali que não tem contexto nenhum, então a gente fica preso muito nesse, né, o 4 de arco, preso muito nesse universo mental ali que só fica ali, você gasta energia ali, você não faz acontecer, você não coloca isso pra fora, né, só fica ali, como se diz, tomando espaço, né, e roubando literalmente a sua energia, tá? Então saia, né, um pouco dessa energia mental e trabalha muito a sua fé, a sua espiritualidade, tá? Vamos ver aqui o que tem de conselho.
Desperte sua luz. Eu trouxe esse baralho aqui como conselho porque quando tem energia esse tarô aqui, né, tarô dos anjos, né, energia espiritual muito forte, eu sempre trago ele, porque eu acho que sempre tem um complemento aqui. Esse baralho é um dos que eu acho ele bem, com energia bem forte, espiritual forte, esse oráculo. Eu gosto dele. Já saiu um, vamos ver se tem mais outro. Eu acho que não. Tem mais algum? Não. Vi a carta do espelho. Dá pra vocês verem aí? A carta do espelho. Acho que a minha câmera tá mais pra cá. Quem ou o que está apavorando você? Tem alguma coisa incomodando aqui, né? Porque senão não ia sair essa carta. E eu vou ler, né, pra vocês. Mas essa carta aqui, ela me fala muito, antes, né, de eu ler a mensagem aqui, ela me fala muito de... É como se você tivesse que, literalmente, se olhar no espelho, se reconhecer, né, para além dessa imagem que você vê, né, da sua forma física ali. Então, é como se você tivesse que ter buscar, né, uma conversa interna, talvez, ali, de quem é você, né? Quem é você para além da sua forma física ali. E como é uma carta que faz um questionamento, né, de o que está apavorando você, né, a partir do momento que você tem essa conversa, você olha para você, né, internamente, e você vê que é muito mais, você se apega a muita parte superficial, né, do que o que realmente a sua essência, né, verdadeira ali. E as preocupações, ela vem desse ponto de superficial, né, e nem tanto de essência. Eu vou ler aqui, né, o complemento aqui para vocês, que eu falei que eu ia ler lá no começo, mas eu quis complementar com, né, as informações ali que chegam para mim. Deixa eu ver qual carta é essa daqui. O espelho. Cadê você? Aqui, ó. Número 50. Quem ou que está apavorando você? O filtro de sua própria experiência é como você vivencia a vida 90% do tempo, através de suas próprias projeções. Quando alguém nos lembra de uma experiência que ainda não foi curada, somos acionados emocionalmente. Geralmente é uma coisa inconsciente. Sempre é o inconsciente, tá, gente? Sempre, né? Vou dar uma pausa aqui. Nós, seres, né, humanos ali, né, nós agimos 90%, vou colocar 90%, 90% não, né, 95% a gente age no inconsciente. E só 5% a gente age a partir da consciência, né? E esse 5% ainda é muito ali. A maioria das pessoas, quando age na consciência, não chega nesse 5%, né? É que aqui fica mais fácil de fazer a conta. Então, 90% das vezes, 99%, né? 90%, 95% das vezes, a gente está agindo a partir do nosso inconsciente, né? E nosso inconsciente, ele é muito, muito profundo, né? Que ele ancora muita coisa, muitas gerações, muita coisa ancestral ali, né? E sem contar que é a nossa vivência, né? Nossa experiência também na vida terrena. Então, continuando. Pessoas e situações podem acionar nossos espelhos para refletir de volta o que nós acreditamos ser verdade sobre a vida. O universo e nós mesmos, né? Os espelhos estão apontando para a nossa sombra e nossa luz. Espelhos revelando as partes de nós que ainda precisam ser aceitas, vistas ou amadas. Esta carta é um convite para que você olhe de perto quais experiências ou pessoas estão atualmente desencadeando suas emoções e o que elas podem estar espelhando de volta para você. Quando você se sentiu assim antes, né? Qual foi a última vez aqui que você se sentiu assim antes? Elas podem ser oportunidade de curar alguma coisa em você, né? No caso, essas situações, essas pessoas ali, isso que vem para você, né? Ou elas estão colocando luz em alguma coisa que há tempos precisa ser observado em você. Então, todas as situações aqui fala muito de todas as situações, pessoas ali, né, que aciona algum gatilho em você. O que ela te traz, né?
São coisas ali que você já vem adiando, questões internas que você tem adiando, e essas pessoas, ela vem, né, te trazendo essas questões para você olhar, né, ali observar, ressignificar também, né. Continuando, isso serve para o bem ou para o mal? O bem, aqueles que nós admiramos e colocamos em um pedestal. Se não percebemos que nós somos atraídos por eles, por que somos como eles? Precisaremos destruí-los para conseguir crescer até esse nível? Né? Aqui está falando a questão do bem. E agora do mal. Aqueles que desprezamos, de quem sentimos inveja e colocamos para baixo. Se não percebemos que eles acionam algo em nós que ainda precisa ser curado, somos nós que permaneceremos machucados em um sofrimento, né? Então aqui assim, essa parte aqui não sei se ficou muito entendida, né, aí para vocês. Então aqui é um questionamento sobre o bem e o mal, né? Sobre a gente colocar certas pessoas em pedestais, né? E não perceber que nós mesmos somos parte daquilo lá também. Se você considera uma pessoa má, pode ter certeza que, no fundo, né, você tem a sua sombra também, né, de maldade, vamos dizer assim. E muitas vezes você não quer olhar para ela, então você julga o outro ser mal, ser uma pessoa ruim. E se você admira alguém, acha uma pessoa, né, bondosa ali, com boas intenções, você também precisa reconhecer que você também tem isso em você, que é a sua luz, né? Então essa parte fala muito disso, você reconhecer no outro a bondade, né? Sim, porque você tem isso dentro de você. E você reconhecer também no outro a maldade, que é a sombra, né? Tem a luz e a sombra, né? A maldade, né? As más intenções ali. E você também tem, né? Reconhecer que você também tem isso, né? Embora você ache que não, né? Ou pelo contrário, você acha que você é só uma pessoa ruim, enfim, né? Então não desmerecer nenhum outro, tá? Somos esse aglomerado de luz e sombra, né? Então aqui vai um questionamento final, né? Para me finalizar esse vídeo. Quem ou que está sendo um gatilho para você? O que existe em você que eles estão desencadeando? E quais as partes suas que precisam ser vistas? Então, reflita aí, tá? Eu vou colocar essa parte aqui, essas questões aqui na descrição, tá? Só caso você queira, né, relembrar ali, anotar para você se questionar também, né? E talvez a partir desses questionamentos vem uma resposta, vem uma clareza ali para você. Então, eu finalizo aqui, tá? Eu espero ter contribuído de alguma forma para o seu momento. E aguardo você até uma próxima leitura. Tchau!